Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Durante o período dos pães asmos e quando nos aproximamos dos dias dos pães asmos próprios, isto é, quando nos aproximamos da Páscoa, observamos as regras de tirar o fermento da casa. Sim, entendemos que é um simbolismo, mas é um simbolismo importante porque nos ensina certas lições importantes. Vejamos então a instrução em Levítico 23, versículo 4 e 5, diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Por 7 dias comereis pães asmos. E depois, um bocadinho mais adiante, em Deuteronômio 16, versículo 3 e 4, falando acerca da Páscoa e deste período, diz no versículo 3, nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, portanto, apressadamente. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, e nós, irmãos, simbolicamente, sair do Egito é sair do pecado, sair do mundão, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste do Egito. Para nós, do dia que saímos do mundão. Quando somos batizados, fazemos um compromisso para sair do mundão e viver uma vida nova. E por isso diz no versículo 4, fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. E por isso nós, conforme a nossa área, o nosso território, se por exemplo uma pessoa está numa família, é só esta pessoa na família, o seu território é a sua área que ele controla. E diz assim, não achará contigo por 7 dias fermento. Por isso quer dizer que vamos tirar o fermento dos nossos estudos, da nossa área de trabalho, dos nossos carros, das nossas salas de estudo. E isso, está claro, é um trabalho bem grande. Pode ser particularmente bem grande nas cozinhas e nas áreas onde se faz a comida. E às vezes temos migalhas de pão que caem no teclado do computador e coisas assim. E temos de tentar tirar tudo quanto possível dos carros e dos assentos dos carros. Isso tudo é um trabalho, é um ato que temos que fazer. Mas, como disse, este ato de tirar o fermento, que embora seja um ato físico, nos faz lembrar, recordar do seu simbolismo, que é tirar o fermento espiritual das nossas vidas. E o fermento espiritual é o pecado. É o pecado que incha, que se ensoberbe, que faz uma pessoa ficar mais importante do que realmente é. Esta atitude de falta de humildade, de orgulho, de arrogância, de soberba, de ostentação, de pompa, de exibição. E por isso hoje vamos falar acerca deste ponto de examinarmos-nos, pois, para podermos observar o simbolismo da Páscoa, que é o pão verdadeiro, o pão sem asmo, que simboliza Jesus Cristo, e o vinho, o cálice do vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, em versículo 6. É bom entender aqui o contexto. O contexto é que havia uma pessoa que tinha um pecado e que vinha à igreja e que eles não estavam, os irmãos, o pastor naquela congregação, aqueles responsáveis na congregação, não estavam a resolver o assunto, porque esta pessoa, esta imoralidade, como diz aqui, que é uma imoralidade grande, que essa pessoa tinha que ser
proposta da convivência da igreja. Para quê? Para aprender com amor, com carinho, para aprender que tinha que se arrepender. E por isso é que diz no versículo 6, entregue a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para a destruição desta inclinação, desta decisão dessa pessoa de estar a seguir os caminhos da carne, em vez de seguir os caminhos do Espírito. Perdão. Perdão. E por isso tinha que tirar este pecado da carne desta pessoa. E assim era para aprender uma lição. Para quê? Para se arrepender. Ora, estes irmãos tinham uma atitude a dizer, olha, nós somos muito misericordiosos, somos mais espirituais e estamos a permitir esta pessoa congregar-se porque somos amorosos, somos carinhosos, somos mais pessoas de maior atitude cristã. Mas isso, Paulo está a dizer que era uma coisa errada, porque temos de tirar o pecado de nós. E por isso é que ele diz, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Quando vocês fazem pão e põem fermento, um bocadinho de fermento, vai levedar a massa inteira. Vai inchar, vai subir. E aí vê-se o simbolismo do fermento, que é o simbolismo do pão a aumentar, que espiritualmente é este simbolismo da falta de humildade e uma pessoa ter o pecado. Ora, vejam aqui no versículo 7 e 8. Lançai fora o velho fermento. Ora, o velho fermento é este fermento espiritual, que é o velho homem, com as suas atitudes carnais. Isso temos que lançar fora para que vocês sejam uma nova massa. Isto é, um novo eu, sem pecado espiritual. Como sois, de facto, sem fermento. Como é que pode ser que estão sem fermento? É porque os coríntios estavam, nesta altura, neste período, no período dos pães asmos. E por isso eles estavam sem fermento. Por isso a igreja, no Novo Testamento, quando Paulo escreveu aos coríntios, já há várias dezenas de anos depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a igreja estava a observar os dias de pães asmos. E por isso diz assim, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o verdadeiro sacrifício, foi imolado. Simbolicamente, já tinham observado a Páscoa, e agora estavam nos dias de pães asmos, depois da Páscoa, e agora Cristo morreu por nós para tirar os nossos pecados, e por isso agora temos que lançar fora o velho fermento, que é esta carnalidade, este velho homem, estes pecados simbolizados pelo fermento, que aqui representa um fermento espiritual. Por isso, versículo 8, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos, por 7 dias. Não com o velho fermento, isto é, não com o velho fermento do velho eu, do pecado, nem com o fermento de praticar maldade, isto é maldade, a maldade, isto é a prática, ou da malícia, que isto é a inclinação de pensar em coisas más, e sim com os asmos, isto é o pão sem fermento, que é ser sincero e ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E por isso vemos aqui, irmãos, que este fermento durante o período dos pães asmos simboliza a arrogância, a ostentação, a maldade, o pecado, e tirar o fermento simboliza nós vivermos como um novo homem, o novo eu. Ora, o problema, irmãos, é que o fermento se esconde. O fermento se esconde. Simbolicamente, o pecado se esconde. O pecado está em todos os lugares na nossa vida. Quando você tem pão, migalhas caem por todos os lugares. E assim, por isso, tirar
o fermento da sua casa nos faz recordar deste simbolismo que o pecado está em todos os lugares e temos que ser dedicados a esta atividade espiritual de tirar o pecado da nossa vida. Ora, como é que o pecado na nossa vida se esconde? Porque o pecado na nossa vida é parte deste engano, desta decepção, desta ilusão. Porquê? Porque está em nós, nos nossos corações e nas nossas mentes, e muitas vezes não o reconhecemos. Não o reconhecemos. E temos que fazer o esforço de pedir a Deus para nos ajudar a ver este ponto cego de tirarmos o pecado da nossa vida. Ora, quais são as causas de fermento na nossa vida? Ou, noutras palavras, quais são as causas de pecado nas nossas vidas? Há 3 pontos, ou princípios, ou aspectos importantes que causam o pecado. Primeiro, é a natureza humana. Não se esqueçam que a nossa natureza humana é, digamos assim, a fonte principal do pecado na nossa vida. Veja em Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu, todavia, sou carnal. A lei de Deus é espiritual. É boa. A lei de Deus é espiritual, é boa. Mas eu, você, nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Escravidão, porque muitas vezes nem reconhecemos que temos este pecado. A natureza humana é carnal. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Esta natureza humana é tão enganosa, é tão inteligente em como nos enganar, que nós nem vemos e às vezes agimos sem querer. E magoamos ou machucamos o próximo. Porque diz assim, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Sim, porque eu não quero machucar uma pessoa, mas acabo de dizer uma coisa e esta outra pessoa depois diz, olha, o que você disse me machucou muito. Ou talvez a pessoa nem diga isso e simplesmente se afaste de nós. E nós ficamos assim a perguntar, mas porquê é que aquela pessoa se afastou de nós? E nós pensamos, olha, esta pessoa tem um gênio, está-se a afastar de nós. Sim, talvez tenha um gênio, talvez devia de comunicar com você, porque em Mateus 18 diz, se você tem alguma coisa contra a pessoa, fale com ele em particular, ou com ela em particular, e resolva o problema para haver paz. E sim, essa pessoa devia de acordo com Mateus 18, devia de ter falado com essa pessoa que o machucou, ou que o ofendeu, ou que criou um tropeço na sua vida, e devia ter falado com essa pessoa individualmente e resolvido o problema. Mas, por outro lado, se foi nós que dissemos qualquer coisa, às vezes dizemos qualquer coisa com boa intenção, mas é entendido pela outra pessoa de uma maneira diferente. E porquê? Porque nós dizemos, mas não estamos a ver como é que a coisa se vê do outro lado. E por isso é preciso ter muito cuidado. Por isso é que Paulo diz aqui, não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Porquê? Porque acaba de ser percebido ou entendido pela outra pessoa como algo que machuca essa pessoa. E por isso precisamos ter cuidado. O problema é a nossa natureza humana. Por isso é que diz, neste caso, quem faz
Sim, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus que é boa. A lei de Deus é boa. Não há nada errado com a lei de Deus. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É este fermento espiritual que habita em mim que eu nem o reconheço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas porém, o efetuá-lo. Queridos irmãos, aqui vê-se uma luta na nossa mente, uma guerra dentro de nós. E isto é criticamente importante entendermos que existe esta guerra. Por isso, a primeira causa, a causa principal que não devemos esquecer é a nossa natureza humana. Mas, além disso, existe um mundão. Veja em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 15 a 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amem o mundão. Está claro, estamos no mundo, vivemos no mundo. Mas não amem o mundo, as coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, no mundão, o que há no mundão? A concupiscência da carne. Isto é, este desejo da natureza humana, das outras pessoas, da sociedade, dos amigos que estão a afetar-nos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundão, do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por isso, irmãos, precisamos de reconhecer que o mundão afeta a nós. Sim, é fácil dizer, olha, não foi minha culpa, foi culpa do mundão. Não, temos que reconhecer que a decisão foi nossa. E a nossa decisão não é o mundão. Sim, o mundão nos afeta, nos puxa, nos encoraja a fazer as coisas erradas, que é para nós termos amigos. Olha, o meu amigo está a dizer para fazer isto, olha, para continuar a ser amigo dele ou dela, vou fazer isto. Não! Temos que fazer o que a lei de Deus diz. A lei é boa, como lemos. Por isso, esse é o segundo aspecto que causa com que nós sejamos pecadores. Tenhamos este fermento espiritual do pecado. E a terceira causa é o Satanás. É o Satanás. Vejam em Mateus capítulo 4, versículo 3 a 4. Mateus 4, versículo 3 a 4. Mateus 4, versículo 3 e 4. Foi quando Jesus Cristo foi tentado, e vemos aqui então o tentador, isto é, o Satanás, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, se és de facto filho de Deus, quer dizer, não acredito em ti, faz isto para provar que de facto é. Quer dizer, está a incitar, Satanás está assim a puxar, E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão espiritual é a palavra de Deus. E por isso, vê-se aí que Satanás tentou influenciar. Disse assim no versículo 5, então o diabo chegou, levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, e aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sim, está escrito que não vais magoar, por isso salta. Então, Jesus Cristo respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Sim, Satanás sabe a Escritura, mas está a aplicá-la incorretamente.
E é o que ele vai fazer com muitos de vocês. E por isso tenham cuidado, porque Satanás vai tentar puxar vocês para pecarem. Mas o problema é a nossa vaidade interna, o nosso orgulho, a nossa natureza humana, que sim, quer o reconhecimento de, olha, que as outras pessoas gostam de mim e que eu não sou assim desse género, e por isso temos que reconhecer isso e temos que nos manter em pé e evitar esta influência negativa, este engano negativo de Satanás. Veja no versículo 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Este desejo dos olhos, esta concupiscência dos olhos. E vê-se, temos que evitar todas estas influências. Por isso, como disse, há 3 causas principais do pecado. A nossa natureza humana, o mundão e as influências de Satanás. Mas, principalmente, é a nossa natureza humana, que o mundão encoraja a nossa influência humana. Satanás encoraja a nossa natureza humana. E por isso temos que evitar este desejo da natureza humana, desta influência da carne, para nós vencermos. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Por isso, irmãos, temos que sair do pecado. E o pecado se esconde. Esconde na nossa vida. E não vemos. E depois há sempre uma desculpa. É porque o meu patrão, o meu trabalho requer que eu faça isto e por isso tenho que fazer isto. Irmãos, temos que manter em fé que a lei de Deus é a lei de Deus. A lei de Deus diz, por exemplo, tenho que guardar o sábado. Não, então vou trabalhar ao sábado porque Deus entende. Queridos irmãos, temos que ter fé e trabalhar para procurar um emprego em que possamos, de facto, guardar o sábado. Estar ativo. O ato de procurar um emprego é um trabalho por si próprio até o encontrarmos. Não é, olha, se meter um resumé, e depois esperar até receber a resposta. Olha, não aconteceu. Não, tem que fazer 1, 2, 3, 10, 5, 20 por dia. Está a continuar a pôr, a plantar, até um apareça. Precisa se esforçar. Precisa ter fé e trabalhar com convicção. E Deus abrirá a porta. Temos que sair do pecado, irmãos. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou como algumas versões têm, o nome de Cristo. Aparte-se da injustiça. Não esteja a quebrar a lei de Deus. E, irmão, a lei de Deus são 10 mandamentos, que inclui o sábado. E sim, há outras leis de Deus, como guardar os dias santos. Ora, continuando então a ler, no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros também para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o utensílio para a honra. Se você se santificar e estiver a trabalhar e a vencer as fraquezas da carne, você vai ser um utensílio de Deus para a honra. A decisão é sua, a decisão é nossa. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Foge dessas paixões, desses desejos do pecado. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender nestas questões e lutas de palavras, e sim deve ser brando
para com todos. Ato para instruir e paciente, disciplinando com mansidão, isto é, com humildade e com gentileza e com mansidão, os que se opõem. Porquê que se opõem? Porque estão a lutar contra o que a Bíblia diz. Estão a se opor. Porquê? Porque estão a deixar a carne humana, a natureza humana, a decidir para eles o que têm que fazer. Estão-se a opor aos caminhos de Deus, à lei de Deus, aos princípios de Deus que são para o nosso bem. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, que Deus lhes dê o arrependimento para mudarem, para se arrependerem do pecado, para conhecerem plenamente a verdade. Para conhecerem plenamente a verdade. E também retornarem à sensatez, livrando-se destes enganos, destes laços, desta cativeira de Satanás. É o que diz aqui. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a vontade do diabo. Por isso vocês têm que fazer a vontade de Deus. Irmãos, é importante entendermos que a natureza humana existe em nós e que nos engana e que se esconde. E uma das grandes desculpas é que dizem, enganando a você, é que dizem, você é boa pessoa. Todas as pessoas são muito boas pessoas. Você não tem uma natureza maligna dentro de você. Não, você é uma boa pessoa. Não, no seu coração, não, você é boa pessoa. Temos que reconhecer que no nosso coração temos natureza humana que é contra as leis de Deus e que aqueles que seguem, estão inclinados para a carne, são inimigos de Deus. Irmãos, lemos em Apocalipse 12, versículo 9, que Satanás engana o mundo todo. Por isso, irmãos, quando você pensa ou dizem a você, não, você é boa pessoa, não há nada errado com você, você não está a reconhecer que dentro de você existe, entre aspas, migalhas espirituais de fermento, de pecado. Irmãos, temos que reconhecer que o nosso coração nos engana. Veja, por exemplo, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9, lemos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O meu coração e o seu coração é enganoso mais do que tudo, mais do que o próprio Satanás. Reconhecemos isso? Não é dizer, olha, foi a culpa de Satanás, não fui eu, foi culpa dele. Irmãos, foi nossa culpa. Nós temos livre arbítrio, é a nossa decisão. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Conhecemos que o pecado está dentro de nós, é o que nós somos. Temos que reconhecer e ver que somos. E por isso diz, Deus está a falar, a dizer, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Deus prova os nossos pensamentos. Vejam em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Mencionei isso há pouco. Diz assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Isto é, a natureza humana, esta inclinação da carne que é natural em você e em mim, em nós, é inimizade contra Deus. Pois essa natureza humana, essa pendor da carne, não está sujeito à lei de Deus. E por isso vemos aqui que temos de estar sujeitos à lei de Deus.
Nem mesmo pode estar. E por isso é que muitas religiões dizem, a lei de Deus, não é preciso obedecer a lei de Deus. A lei de Deus, porquê? Isto é o pendor da carne, irmãos. Embora estas pessoas se chamam cristãos, dizer, olha, não, a lei de Deus está abolida, isso é o pendor da carne, que não está sujeita à lei de Deus. Isso é inimizade contra Deus. Romanos 8, versículo 7. Irmãos, esta sociedade toda, este mundão, estas religiões que se dizem que são cristãos, mas que são diabólicas, quando dizem, olha, você simplesmente, por aceitar Jesus Cristo já está tudo bem, não precisa fazer mais nada. É simplesmente só aceitar Cristo. Irmãos, este mundão está a afetar as pessoas, está a enganar as pessoas. Por isso é que em Apocalipse 12, versículo 9, lemos, ou você pode ler, não li, mas mencionei há pouco, que Satanás engana o mundo todo e todas as religiões aí basicamente estão a dizer a mesma coisa, estão a enganar, estão a condicionar você a ficar enganado. Temos que nos arrepender não só do que fizemos ou do que fazemos, mas também do que somos. Somos pessoas com natureza humana, com uma tendência, uma inclinação natural para o caminho contra as leis de Deus. E por isso, como é que podemos tirar este fermento espiritual da nossa vida? Salmo 111 diz qual é o início, o começo. Salmo 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ter temor de Deus. Ter respeito a Deus. E quando Deus diz, obedece a estas leis, temos de ter temor de Deus e obedecer às leis do Senhor. Não há desculpas. Sim, é um caminho que vamos aprendendo com o tempo, cada vez mais e melhor, e por isso, digamos assim, é progressivo. Mas não é uma coisa que podemos dizer, olha, já estou salvo e por isso aceitei Cristo e pronto, já estou salvo. Não, temos que fazer um sacrifício humano. É o que Romanos capítulo 12, versículo 1 está a dizer. Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, disse Paulo aos romanos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, o vosso corpo físico, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício de viver o caminho certo. Por quê? Porque a carne, a natureza humana, a mente carnal, quer seguir o caminho errado. E quando não fazemos isso, é um sacrifício. E isso é o vosso culto. É o culto a Deus. É o culto racional. E por isso não vos conformeis com este século, com este mundão. Não estejam conformados com o mundão desta era. Mas transformai-vos, mudai, transformai como metamorfoses de um bichinho para uma borboleta, assim, de uma lavra para uma borboleta. É o transformar pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser mudada desta natureza humana para uma natureza divina, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para provarem qual é a verdadeira boa vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? Que nos arrependermos. Provar pela prática. Isso leva tempo. Praticando o que é a verdade de Deus. É o que lemos aqui. Para experimentais, provando, praticando com o tempo.
qual é a boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que fazemos o que Ele diz a nós para fazer. O que é que Ele diz a nós para fazer? As leis de Deus, que são para o nosso bem, que são bons, são agradáveis e são perfeitas. Não há nada errado com a lei de Deus. O que é errado é com a nossa mente carnal. Veja aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, vamos começar a ler do versículo 1. Rogo-vos, pois, Paulo aqui a escrever aos Efésios, estou a rogar, irmãos, rogo-vos, pois, por favor, por amor de Deus. Pois eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, da vossa profissão, da vossa chamada para serem cristãos. Isso, ser um cristão é uma vocação, é uma profissão espiritual a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, isto é perseverança, não desistindo, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns ao amor. Isto é quando uma pessoa nos trata mal, suportamos esse maltrato. Não é dizer, olha, esta pessoa está na igreja, trata-me assim, não vou mais conviver com ele. Não. Suportando. Porque você também não é perfeito. Essa outra pessoa não é perfeita, você também não é perfeito. Por isso tem que suportar a outra pessoa. Temos que mudar, irmãos. Temos que mudar. Esforçando-vos diligentemente, suportando-vos uns aos outros em amor. Você está a ter cuidado para com os outros irmãos em amor? Por exemplo, nos cultos ao vivo, eu tenho mencionado acerca de certas pessoas que estão doentes, e irmãos que estão doentes. E quantos de vocês é que estão a telefonar a essas pessoas, ou estão a falar com essas pessoas e dizer, olha, eu estou orando por você? Infelizmente, poucos. Ora, isso não é amor para com o próximo. Você devia pegar o telefone, ou mandar uma mensagem, ou falar com essa pessoa, e se essa pessoa vive perto de você, visitá-la mesmo, se é possível. Ou se a doença é contagiosa, não estou a dizer isso, mas está a demonstrar amor? Ou estou a falar para as paredes? Queridos irmãos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Estamos a esforçar para ter esta unidade através do Espírito de Deus, a sermos irmãos em paz, suportando-vos um ao outro em amor, para haver paz. Veja no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, isto é Jesus Cristo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sim, Jesus Cristo pôs pessoas com responsabilidade na igreja. Aqui vê-se muito bem. Ele mesmo concedeu. Foi Jesus Cristo que pôs pessoas nessa posição. Não foi pessoas que se autodenominaram para essa posição. Não, foram escolhidos pelo Senhor, o cabeça da igreja. Mas ele faz isso com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, do seu carinho, cuidado. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, isto é, a edificação da Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até todos termos esta mesma confiança, esta mesma fé em Cristo e do pleno conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus, para entendermos quem realmente é Cristo. Quem realmente é Cristo?
é o amor, o carinho, a graça dele, o cuidado dele. Isso é que precisamos de conhecer quem Deus é. Que Deus, a atitude, a característica, o caráter de Deus é graça, é bondade, é amor. Isso é que é conhecer completamente o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque nós, quando o conhecemos, vamos praticar e viver da mesmo modo, da mesma maneira. Isto é, chegarmos à perfeita varonilidade. Isto é, o homem perfeito, para que nós temos o padrão que é Cristo e estamos a comparar-nos com Cristo. Não é comigo ou com qualquer outra pessoa, estamos a comparar-nos com Cristo e chegamos a este perfeito homem, ao padrão que é Jesus Cristo. E mesmo não cheguemos bem, estamos a esforçar nesse caminho, à medida da estatura da plenidade de Cristo. Para que não sejam mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Estas ideias que pessoas põem aí, coisas de doutrinas. Isto é, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor. O que você diz, o que você faz, o que você pratica tem que ser em amor para com o próximo. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos irmãos, precisamos reconhecer que as tentações que temos não vêm de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, os testes, estas dificuldades que tem. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, então você vai fazer o que Ele diz para você fazer. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado por mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Sim, Deus permite provas para você passar o teste, mas não tenta para você pecar. O que faz, ao contrário, cada um é tentado para pecar pela sua própria cobiça, pela sua própria natureza humana. Quando esta o atrai, o seduz, então esta cobiça, esta natureza humana, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, este fermento espiritual. E o pecado, uma vez consumado, vai causar a sua morte eterna. Temos que arrepender. Por isso não somos tentados por Deus. E por isso precisamos ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Não estamos a viver para os nossos prazeres da natureza humana, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A cabeça da igreja, que é Cristo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você está a mudar do velho eu para o novo eu. Você está a tirar o velho fermento e está a viver uma vida nova com os asmos de sinceridade e verdade. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Temos que nos arrepender diariamente. Diariamente. É uma nova criatura. Você está a viver como uma criatura nova? Estamos a mudar? Veja em Salmos, Salmos 26. Salmos 26, versículo 1 e 2. Salmos 26,
Versículo 1 e 2. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Pode você dizer isso? Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os pensamentos. Você tem coragem de pedir a Deus para Deus provar você, sondar você, fazer, digamos assim, uma pesquisa de raio-x para ver o seu coração e os seus pensamentos, assim uma ressonância magnética, digamos assim, e ver se de facto há alguma coisa aí que você precisa mudar no seu coração e nos seus pensamentos? Você está a fazer isso? Veja no versículo 8. Eu amo o Senhor, a habitação da tua casa. Eu quero estar no reino de Deus e o lugar onde tua glória assiste. Queridos irmãos, queremos fazer isso? Estamos a amar? Andamos na verdade? Andamos na verdade? Como diz no versículo 3, pois a tua bonidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Andamos na verdade de Deus? Queridos irmãos, lembrem-se que Jesus Cristo observou a Páscoa e os dias de pães asmos. Lemos em João, capítulo 2, versículo 23 a 25. João, capítulo 2, versículo 23 a 25. João 2, versículo 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, está claro que para os judeus incluía os 7 dias dos pães asmos, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no nome de Cristo, no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Sim, as pessoas dizem, olha, eu acredito em Cristo. Mas diz, Jesus Cristo não confiava neles. Porquê? Porque era uma crença vazia. Não era sincera do coração. Não tinha esta prática de obedecerem a Deus. E não precisava, versículo 25, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo, Jesus Cristo, sabia o que era a natureza humana no homem. Deus sabe, Deus conhece a você. Veja em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 4. Mateus 9, versículo 1 a 4. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, por dentro dele mesmo, no coração deles diziam, ele está a blasfemar, ele blasfema. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, porque cogitais o mal no vosso coração. Jesus Cristo conhece os pensamentos e os corações das pessoas. Jesus Cristo sabe o seu coração e os seus pensamentos. Sabe os meus, sabe os seus. E por isso é que lemos uma vez mais o mesmo pedido em Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, mostra-me se há alguma coisa errada no meu coração e no meu pensamento. Se eu tenho este ponto cego, não estou a ver o que eu sou, porque o pecado se esconde, ajuda-me a ver. Porque o ponto aqui é que não podemos esconder de Deus. E por isso, temos de ser sinceros e dizer a Deus e confessar a Ele o que fizemos. Porquê? Porque Ele já sabe.
mas é que Ele quer ver se somos sinceros, se temos os asmos da sinceridade e da verdade. E por isso pedir a Ele para nos mostrar o que somos, porque é o que não vemos, para entendermos as nossas falhas. Queridos irmãos, a palavra de Deus é que nos ajuda neste caminho. A Bíblia. Veja aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus está a ver o seu coração, está a ver, e você precisa de ser sincero e admitir, porque Ele sabe muito bem o que você está a esconder. O pecado se esconde, mas Deus sabe muito bem. E o Espírito de Deus, não só a palavra de Deus, mas o Espírito de Deus também nos guia à verdade. Veja aqui em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 12 a 13. João 16, versículo 12 a 13. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, eis que vos guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus nos guia à verdade, irmãos. E por isso, a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos guiam. E por isso, irmãos, temos que ouvir o que a palavra diz e o que Deus toca nas nossas consciências através do seu Espírito para mudarmos, para nos arrependermos. Irmãos, o problema é o que está nos corações. É como Jesus Cristo disse, o mal, diz em Marcos 7, versículo 21 a 23, o problema é que está dentro do coração. Isso é o que temos que limpar, mudar o que está nos corações. E isso, queridos irmãos, é o que temos que arrepender. Isso é a nova aliança, isso é o contrato que fizemos ao batismo. Ora, se você não fez esse contrato, então talvez o seu batismo não foi um batismo real. Sim, por simplesmente dizer, olha, batizei porque aceitei Jesus Cristo, não é o contrato correto. Você assina o contrato incorreto, que tem uma cláusula incorreta, é inválido. Tem que ter exatamente correto o contrato. E o contrato é que você se comprometeu a obedecer a Deus completamente, às leis de Deus que você está a viver e está a praticar, está a obedecer ao sábado, e está a obedecer às leis de Deus, e está a obedecer aos dias santos. Isso é o contrato verdadeiro, isso é o compromisso de verdade. Essa é a nova aliança. Todo outro contrato que seja falsificado é simplesmente isso, uma falsificação. Por isso mesmo que você tenha sido batizado supostamente em nome de Jesus Cristo, mas não foi batizado pela autoridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não deu essa autoridade a esse falso profeta ou falso pastor que está a dizer mentira, a dizer, olha, basta simplesmente aceitar Jesus Cristo. Isso foi um contrato falso. Foi uma falsificação. Mas o ponto é que temos que nos arrepender. Temos que mudar. Temos que fazer este compromisso. Não só do que fizemos, mas do que somos. Essa é a nova aliança. Esse é o nosso novo contrato que fazemos com Deus, através de Cristo, à frente das testemunhas, à frente do ministro Jesus Cristo. Essa é a nova aliança. Depois, Jesus Cristo é o nosso mediador. Em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Lemos que Jesus Cristo é o nosso mediador. Vemos no versículo 6 a 10.
Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente de qualquer outro ministro sacerdote físico, quanto é ele também mediador de superior aliança, estando a nova aliança, instituída com base em superiores promessas, promessas da vida eterna. Por se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando uma segunda aliança. E então essa segunda aliança que diz no versículo 10, através do poder do Espírito de Deus, escreve as leis de Deus na nossa mente e também escreve o nosso coração, os princípios de Deus. Por isso, qualquer batismo que não seja baseado neste princípio, dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, de servir a Deus, de guardar os dias santos de Deus, é um compromisso, é um contrato falso. E por isso temos que entender, irmãos, que há algo errado na nossa mente, porque a nossa mente tem que ser mudada com o Espírito Santo de Deus, que recebemos após o batismo pela imposição do ministro de Jesus Cristo. Temos que, então, desejar sinceramente e pedir a Deus essa ajuda, pelo poder de Deus, pela essência de Deus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Sim, precisamos de fazer a nossa parte, mas sabemos que somos fracos e falhamos, e por isso sabemos que temos uma grande ajuda, graças a Deus. Deus então faz essa diferença, onde nós somos curtos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o amor e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção por nós. Pagou a nossa, comprou de novo a nossa vida. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Precisamos ter esta confiança, irmãos, que Deus vai fazer a sua parte. Esta é a nova aliança. Esta é a nova aliança. Esta é a santificação do Espírito de Deus. Precisamos, por isso, ter esta confiança através deste novo e vivo caminho, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Diz assim: isto é o novo, pelo sangue de Jesus Cristo. Precisamos, como diz no versículo 19, tendo irmãos, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sim, precisamos de mudar, irmãos, mas precisamos ter grande confiança que Deus nos vai ajudar. Isto é um ponto muito positivo que quero abordar em maior detalhe noutro sermão. Mas, entretanto, temos que pôr fora este fermento espiritual do pecado em nós, que se esconde dentro do nosso coração e nas nossas mentes. Temos que nos examinar, pois, e tirar este fermento espiritual. E assim, então, comermos o pão asmo e o vinho da Páscoa para aqueles que estão, de facto, circuncisos no coração, isto é, batizados realmente em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, e que realmente receberam o Espírito Santo de Deus. Por isso, não abandonais, irmãos, esta grande confiança que Jesus Cristo vai intervir por nós e que qualquer ponto curto que tenhamos, Ele nos ajudará.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como um cientista disse, é 99% perspiração, isto é, esforço, e 1% inspiração, que é o que Deus faz o resto. Mas você tem que fazer a sua parte. Por isso, irmão, examine-se enquanto há tempo.